incrível para eles. E uma das revelações foi esse projeto A Bíblia em Cada Casa. André é o líder aqui em Aracaju da Bíblia em Cada Casa. Então, nós vamos começar aqui nessa região, dividindo aos poucos, porque Santa Maria é um bairro bem populoso. Então, a gente dividiu em algumas zonas. E uma das que a gente está iniciando esse projeto é aqui o Recanto dos Cajueiros. Vamos alcançar essa região. Se não ouviu, é porque não quis, mas vai ouvir. Amém? Então vamos orar por André? Aí sentado como vocês estão mesmo, pode erguer a sua mão e vamos continuar abençoando a vida de André. Senhor, muito obrigado. E eu oro para que o Senhor, que já ministrou o coração do teu filho, e ainda há palavras para que o Senhor compartilhe com ele, esteja à vontade, Espírito Santo. Usa o teu filho, como o Senhor sempre tem usado. André é uma bênção nas tuas mãos. E eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter escolhido o André e colocado na liderança desse projeto aqui em Aracaju. Eu oro para que o Senhor sempre revista o teu filho, porque o Senhor tem revestido todo o tempo. E que o Senhor seja aquele a quem ele obedecerá sempre a voz e entenderá os teus propósitos. O que o Senhor ainda tem para falar com André, esteja à vontade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Seja bem-vinda. Graças a Paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui novamente, agora em outro contexto, falando sobre o Bíblia em Cada Casa. Eu agradeço pela oportunidade e pela confiança. E vocês, essa igreja que mora no meu coração, eu me sinto participante dela também, né? Graças a Deus, sempre que eu venho, eu sou Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito bem-vindo. Ô, meu irmão, obrigado, Alexandre. E vocês são muito abençoados e muito abençoadores. Amém? Antes de começar, eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15 ao 17. Só para a gente meditar rapidinho nesse texto. Não vou pregar, não vou fazer ainda não. E guarde esse texto para a noite também, se você puder dar uma meditada nele em sua casa, que a gente vai trabalhar ele hoje à noite no culto. 2 Timóteo, capítulo 3, do 15 ao 17. Amém? Segunda Timóteo 3, do 15 ao 17, diz assim: E desde a tua meninice, nessa versão, e algumas outras versões falam desde a tua criança, da tua infância, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E toda escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E é isso que nós entendemos como Bíblia em Cada Casa, como base missionária, como Jocum Aracaju, como missionários que Deus plantou aqui em Sergipe, que nós precisamos levar a palavra de Deus para que ela seja esse guia, esse manual para todas as pessoas aqui no nosso estado. Nós entendemos que nós que conhecemos a palavra, que tem ela como manual de fé e prática, nós que lemos a Bíblia da maneira correta e meditamos nela, a gente livra a nós e a nossa família de muitos e muitos problemas, meus irmãos. E eu vejo muita gente atolada em pecado, muita gente errando e sofrendo todos os dias, justamente porque essas pessoas ainda não têm acesso a isso aqui. E que vocês tenham consciência do quão importante que é a palavra de Deus. Às vezes a gente tem conflito com o nosso vizinho e a gente não sabe como resolver. E talvez se você desse uma Bíblia a ele de presente, de alguma forma incentivasse a ele a ler, você aí está resolvendo o problema do seu vizinho e o seu problema também. Então, para a gente começar nessa manhã, eu queria convidar a Natália abençoada. Ela vai fazer uma dinâmica com a igreja rapidinho e a gente vai seguir.
Eu vou contar uma história para vocês sobre o Bíblia em Cada Casa. Eu quero que vocês todos prestem bastante atenção, mas vai ser depois da dinâmica. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer também estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Natália. Oi. Sou lá de Sergipe. Sergipe, de Santana do São Francisco. Não sei se vocês conhecem, conhecido como Carrapicho. Olha, já tem gente balançando a cabeça dizendo que sim. Eita, cidade linda, né? Rica em artesanato. E nesse tempo eu estou aqui juntamente com a Jocum Aracaju, né? Nesse tempo, não sei até quando. Estão torcendo para que eu fique muito tempo. Amém. Oremos. Mas é um prazer conhecer esse lugar aqui. Quando eu conheci esse ambiente, o primeiro contato com essa igreja foi em 2016. Não estava nessa estrutura. E quando eu entrei, eu disse, meu Deus, glória a Deus. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que fala, né? E eu fico muito feliz com o crescimento desta igreja. Como o André falou, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E dinâmica, ela tem que ser participativa. Né, gente? Eu acredito que vocês são pessoas assim, que gostam de participar. Como eu estou vendo algum sorriso de algumas pessoas bem escancarado, eu vou pedir a ajuda de vocês que estão rindo muito, tá bom? O irmãozinho ali de trás. Você, irmão. A irmã Gisele, A irmã aqui também, minha irmã. Vem cá vocês três, vem cá. Peraí, antes de vocês virem, já que vocês estão perto do lugar onde vocês saíram, antes de vocês virem, eu quero que vocês tragam consigo um objeto. Não importa o quê, mas traga para cá, para o altar, um objeto. Vai lá, vocês três. Cada um objeto. E pode trazer já. E aí, meu irmão? Pegou o objeto, meu irmão? Pegou? Pronto. E aí, lindão? Tudo bem? Muito bem. Agora eu vou precisar de mais 3 pessoas, tá bom? A nossa irmã lá, maravilhosa tia, né? Vem cá, minha linda. A irmã de rosa aqui. Vem cá, querida. E o baterista. Vem cá, baterista. Pronto, muito bem. Vocês venham para aqui, você fica aqui junto com essa turma. E vocês 3, pronto. Como é seu nome, é Gisele, né? E aí, querida, tudo bem com você, né? O que foi que você trouxe para cá, para o altar? Uma garrafa e a água dentro da garrafa. Muito bem. Uma bolsinha rosa, só que dentro assim não tem nada. Uma bolsa, muito bem. E você, meu irmão? Afinador. Um afinador, pronto, muito bem. E agora vocês 3, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter o direito de escolher um desses objetos aqui que eles trouxeram. Tá certo? Só que... Hã? Não, mulher, é só... Calma, irmã. Vocês vão escolher, certo, esse objeto. Porém, tem um propósito dessa escolha. Imagine aí que é o único objeto que vocês vão ter que sobreviver para o resto da vida. E vão dizer por que você escolheu esse objeto e qual é a utilidade deles. Ok? Então, vem cá escolher o objeto que vocês querem. Pode vir. Ela já escolheu a água. O que sobrou, né, minha irmã? Pronto, muito bem. Obrigada, viu, gente? É de presente. Não é não, mulher? Estou brincando. Agora vamos saber. Obrigada. Palma para eles, gente, que vieram aqui doar. Vocês vão devolver depois, viu, minha gente? Agora eu quero saber, tia Dani, por que você escolheu essa água? Não a garrafa, e sim a água. Para matar a minha sede. Para matar a sede. Água é importante, gente? Sim, com certeza. Amém, Dani. Boa escolha. E você, meu irmão? Eu escolhi a bolsa porque quando levar várias coisas. É útil?
Ó, a outra está falando aqui comida, né? E você? Por que você escolheu o afinador, mulher? Esse eu sobrou esse, viu? Mas assim, eu acho que o afinador também é muito importante na vida da gente, que está no altar tocando, porque para um instrumento, né, que saia o louvor perfeito, é preciso que ele esteja afinado. E nós, como cristãos, é preciso que a gente tenha afinidade com Deus, que também leva para a nossa vida, estar afinado com o Senhor, né? Ter afinidade, para que a gente possa cumprir o que o Senhor quer para as nossas vidas. Pronto, muito bem. Gente, são objetos importantes, simples, mas que são importantes, têm sua utilidade. Assim como um carro, uma casa, um alimento, eles são importantes para nossas vidas. Não tem como você viver sem essas coisas, sem certos objetos, né, aqui nesse mundo. Porém, existe um objeto, existe uma coisa muito importante, que nós escondemos aqui dentro desse templo. E agora eu vou precisar da sua ajuda que está sentada, assim também como de vocês que já participaram, certo? Nós escondemos. Então, é um tesouro. E vocês precisam achar esse tesouro. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês acharem, procurarem por aqui, certo? E aí, vamos gerar esse movimento gostoso agora, procurando esse objeto valioso para as nossas vidas. Bora, minha gente? Cadê? Cadê? Nós escondemos. Você tem que encontrar. Não sei se está debaixo do banco, não sei se está atrás das portas, nas janelas. Será que está no som, meu irmão? Tem que procurar. Não sei se está no altar, eu não sei se está dentro do... Não sei. Vamos lá procurar. Tem gente procurando no telhado. Não está não, viu, minha gente, no telhado. Vou facilitar para vocês. Gisele está quente. Achou! Pega aí, pega aí. Essa Gisele é abençoada. Gente, o que foi que ela encontrou? Qual foi o tesouro que ela encontrou, gente? A Bíblia. Gisele, você doou uma garrafa com água, não foi? E quem pegou a garrafa com água foi a tia Dani. Eu quero fazer a pergunta para a Gisele e tia Dani. Vocês trocariam aquela garrafa com água por esse tesouro aqui? Trocaria? Por quê? Porque aqui está tudo. Bom, vamos... Fonte de vida. Pronto. Esse povo aqui é profundo, né, Bela? Palma para a Gisele que encontrou, né? Obrigada. Gente, eu costumo dizer que esse livro aqui é uma carta. Eu costumo dizer que esse livro aqui é uma carta de um Deus apaixonado que escreveu para o seu povo. Quem é casado aqui? Oi, tem muita gente, glória a Deus. Deus abençoe sua família. Cadê? O irmão é casado, né? Como é o nome do irmão? A sua esposa está aqui? Tá não, né? Oswaldo, como é o nome da sua esposa? Pureza. Imagina aí, Oswaldo, e vocês casados também, certo? E vocês que um dia querem se apaixonar. Imagina aí, Oswaldo, que você vai ter que viajar por 2 dias. E aí você vai e pensa assim, poxa, eu vou ficar longe da minha esposa por 2 dias. Vamos lá que você vai para a missão, amém? Aí Oswaldo diz assim, minha esposa ainda não chegou em casa, mas quando ela chegar, ela não vai me encontrar, mas eu quero deixar uma surpresa para ela. Aí imagina aí, Oswaldo, que você escreve uma linda carta, dizendo, meu amor, quando eu te conheci, meu coração bateu forte. Imagina aí que ele escreveu, né? Está apaixonado, escreveu uma carta apaixonada.
Aí você deixou lá com um buquê de flor em cima da cama. Para quando ela chegar em casa, encontrar a carta com um buquê de flor. Olha que coisa linda. Tá imaginando aí, né? Aí Oswaldo viaja. Passa um dia. No outro dia, ele resolve ligar para a dona Pureza. Aí Oswaldo pensa assim, poxa, ela leu e amou a surpresa que eu deixei em cima da cama. Aí Oswaldo vai ligar com quem, minha gente? Com expectativa, sim ou não? Aí ele vai conversar, e aí, meu amor, dormiu bem? Ok, pá. Aí ele vai dizer assim, e aí, meu amor? Você gostou da surpresa que eu deixei para você em cima da cama? Aí ela vai dizer assim, que surpresa? Ah, eu vi, mas eu nem li. Eu disse que ia ler, esqueci. Oswaldo, você escreveu com tanto carinho. Qual é o seu sentimento ao saber que ela não se importou com a surpresa que você fez? Tristeza. Ele tem razão de ficar triste? Como é que você se sentiria? Você que imaginou aí? Hã? Triste. Decepcionada. E é por isso que eu gosto de contar esse exemplo, Oswaldo, para a gente sentir o sentimento de tristeza e imaginar que o nosso Deus que escreveu com tanto carinho. O André acabou de ler o versículo em Timóteo, que fala que a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Ele inspirou homens para escrever essa carta de amor, onde revela o amor de Deus, Lívia. Onde revela o amor de Deus para o seu povo. Só que muitas das vezes, eu e você não tem valorizado essa carta de amor. Não tem se importado. Imagina aí como é que Deus olha para você e saber que você olha, coloca na estante, traz, só abre na hora que alguém diz, abra aí, por favor, o versículo de Salmos 130, né? Só isso, esse é o seu primeiro contato, esse é o seu único contato com a palavra. Imagine aí como é que Deus olha para você e diz, poxa, eu escrevi com tanto carinho, eu inspirei os homens com tanto carinho, para que você me conhecesse mais, e você não tem se importado. Então, hoje, nesta manhã, o nosso irmão que estava louvando, que Deus abençoe a voz deste homem, eu amei o louvor, gente. Eu sou muito ligada no louvor, né? Eu cresci numa família de músicos. Então, eu gosto muito da música. Parabéns, viu, moça, que toca violão. E o baterista arrasou, viu? Que Deus continue abençoando. Meu irmão é baterista. Meu irmão é baterista, então eu já tenho noção, né? E você, que Deus continue te usando, viu, meu irmão? Cresça, continue se aperfeiçoando nesse instrumento. E ele falou uma coisa muito importante, que acredita que Deus te trouxe aqui para te entregar algo novo. E eu sei que Deus não te trouxe aqui em vão. E eu quero que essa manhã seja, através desse treinamento, André, marque a vida de vocês. A minha oração inicial foi, Senhor, prepare o nosso coração. Treinamento quer dizer muita coisa. Significa que eu e você não está tão preparado assim para o que pode enfrentar lá fora. Por isso que Deus reserva um treinamento. Separa um tempo para que você se aperfeiçoe. Para o que você encontrar lá fora esteja preparado. Então, aproveite esse tempo aqui. Já que você está aqui, então faça valer a pena. Não tem como você sair mais, só quando acabar, né? Então, aproveite esse tempo. Amém, gente? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos continuar. Eu vou contar uma história para vocês agora, como eu tinha dito antes, para que vocês entendam o contexto do Bíblia em Cada Casa, onde ele surgiu, quando surgiu, como foi que aconteceu. Porque já me perguntaram uma vez, em General Mainá, uma pessoa passou na rua e perguntou, o que é que vocês estão fazendo aqui? Porque eu passei ontem, vocês estavam lendo a Bíblia. Passei de madrugada para ir para o médico, vocês estavam aí lendo a Bíblia. E depois, as pessoas não entendem muito o que a gente faz. Então, o movimento ele não surgiu do nada, existe uma história, e a gente vai contar essa história agora. Meu assistente, o Alexandre, vai me ajudar ali. Não, foi demais. Deixa eu voltar aqui, rapidão.
É porque é ao vivo tem os erros de gravação. Vamos lá. A gente vai lá para o México agora. Boa. México no ano de 1976, tá bom? Vamos viajar no tempo um pouquinho, rapidão. No ano de 1976, um grupo de jovens missionários estavam no México viajando pelas cidades, aquelas cidades secas que a gente vê naqueles filmes de faroeste. E eles estavam evangelizando, distribuindo a palavra de Deus, mas eles não estavam distribuindo a Bíblia por completo. Eles entregavam o Evangelho de João, um pequeno livro, que era um livro evangelístico que a gente utiliza ainda hoje. Os batistas, principalmente, utilizam muito o Evangelho de São João nos seus trabalhos de evangelismo. Durante a viagem, eles iam passar por uma cidade que eles não parariam nessa cidade, mas o pneu desse ônibus furou. Nessa que o pneu do ônibus furou, uma parte da equipe ficou fazendo a troca do pneu e a outra seguiu por aquela cidade, aproveitou para fazer a entrega do Evangelho de João por toda aquela cidade. Enquanto o pneu estava sendo trocado, o líder daquele grupo, que era o Loren, fundador da Jocum, ele foi abordado por uma mulher mexicana. Pode passar, mano. Aquela foto ali é o Loren. Volta rapidinho, Alexandre. Volta aí rapidinho para a foto anterior, por favor, meu irmão. É porque não está dando para ver direito, mas é o Loren, bem novo, rodeado por um grupo de missionários, está evangelizando em algum lugar do mundo. Eu coloquei uma foto só para vocês terem noção de quem que ele é e o que ele estava fazendo. Segunda foto, mano. Valeu. E aí ele conta de forma bem clara que uma mulher muito humilde, com a roupa vermelha bem gasta, eu tentei reproduzir muito próximo aquilo, ela se aproximou dele e pediu uma Bíblia. Ela falava, eu preciso de uma Bíblia inteira, eu preciso ler de Gênesis a Apocalipse, mas eu tenho rodado todas as cidades vizinhas e eu não encontro essa Bíblia de jeito nenhum. E aí, graças a Deus, dentro daquele ônibus tinham 2 unidades de uma Bíblia inteira, em espanhol, que é o idioma daquele país. Então ele fez a entrega daquela Bíblia àquela mulher e ele relata que ela vibrou tanto e saiu chorando e comemorando, celebrando ao Senhor, porque ela teve a oportunidade de ganhar uma Bíblia inteira. E eu imagino que aquela mulher não guardou aquela Bíblia só para ela, que ela deve ter levado a palavra de Deus e compartilhado com todas as pessoas que estavam próximos. E é assim que Deus faz, né, meus irmãos? Quando a bênção chega até nós, ela acaba atingindo aqueles que estão próximos, que caminham próximos a gente. E ele conta que depois daquele dia, passa aí, mano. Essa frase ficou ecoando na cabeça dele, ele tentava orar, ele tentava fazer o seu devocional, e todas as vezes que ele parava para se concentrar, essa frase gritava na cabeça dele. Você tem uma Bíblia em meu idioma? Você tem uma Bíblia em meu idioma? Você tem uma Bíblia em meu idioma? E ele começou a orar para entender de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer falar a partir disso? O que é que eu posso fazer para que as pessoas tenham uma Bíblia nos seus próprios idiomas? E aí foi então que durante um tempo de oração, passe mais uma, ele teve uma visão. E nessa visão, o Loren via um caminhão muito grande. Dentro desse caminhão tinham muitas Bíblias. E na lateral desse caminhão tinha essa frase escrita: só os homens desonestos temem a verdade. Bíblia Sagrada grátis. E ele continuava a orar. E ele teve uma segunda visão. Ele tornou ver esse caminhão com essa frase estampada do lado. Só que dessa vez ele viu um grupo de jovens missionários pegando essas Bíblias e distribuindo em todos os povos, se espalhando pelo mundo, distribuindo essa Bíblia em todas as línguas, em todos os dialetos, em todas as tribos e em todas as nações. A partir dessa visão que Deus deu ao Loren, dessas experiências que ele teve com o Senhor, ele começou a orar e pedir ao Senhor estratégias para que ele pudesse, junto com a Jocum, atingir todos os povos com a palavra de Deus. E a partir daí, a Jocum mundial começou a firmar alguns pactos. A gente trabalhou esses pactos agora na TED. E em um desses pactos foi firmado o compromisso em entregar, distribuir de forma gratuita a palavra de Deus em todos os povos. Isso fez com que a Jocum começasse com esses trabalhos e fechar parcerias com várias outras instituições para que a Bíblia ela fosse entregue para todo mundo. Então hoje a Jocum no mundo todo distribui Bíblia em braille para os cegos, a Jocum distribui Bíblia em áudio para aqueles que não sabem ler. A Jocum tem traduzido a Bíblia de forma oral para diversos outros idiomas e dialetos. A gente estava no workshop de ETED ano passado, Elisângela, e lá a gente ouviu o testemunho da Du, uma missionária que passou 30 anos
isolada numa tribo indígena para conseguir aprender o dialeto daquela tribo, e a partir daí ela e o marido estão desenvolvendo a tradução dessa Bíblia de forma oral. Eles gravam essa Bíblia em áudio, em um aparelhozinho, e eles distribuem nas aldeias. E o melhor de tudo é que esse aparelho ele é recarregado com energia solar. Então não precisa de bateria, os próprios índios eles ouvem, quando descarrega eles põem no sol e carrega novamente. Então a Du, ela precisou passar 30 anos, desses 30 anos ela ficou 10 anos sem sair daquela aldeia. Imagina você, porque ela falava que para chegar na aldeia eles tinham que andar 5 dias, não era, Elisângela? 5 dias mata adentro. Ela brasileira, o marido suíço, e eles, a primeira vez que foram, ficaram 10 anos sem sair de dentro dessa tribo, de forma isolada, adquirindo a cultura, aprendendo o idioma, vivendo da maneira que aqueles índios viviam, comendo o que aqueles índios comiam, para que aqueles índios pudessem conhecer a palavra de Deus. E esse é só um dos testemunhos que a gente tem de vários outros missionários que têm rodado o mundo, que têm entrado em culturas, que têm participado, se tornado participante ativo de povos distantes, que a gente nem sonha que exista, para que a palavra de Deus possa ser pregada. E a partir daí, com todos esses pactos, a Jocum no mundo todo criou esse compromisso. Então nós, como missionários jocumeiros, a partir do momento que a gente ingressa na missão, a gente automaticamente assina todos aqueles pactos que a Jocum fez, de pregar a palavra a todos os povos, de servir de forma social e espiritual a todo mundo. E um desses pactos que nós firmamos e assinamos é de que a palavra de Deus ela vai ser distribuída de forma gratuita para todos os povos que a gente conseguir alcançar. E nós aqui no estado de Sergipe estamos fazendo esse trabalho, não é um trabalho fácil não, meus irmãos. Primeiro que a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de vocês. Segundo que a gente precisa de recurso. Deus tem provido, graças a Deus, que o dinheiro e as pessoas estão vindo de onde a gente menos espera. E a gente precisa de que as igrejas participem conosco, né, Bela, de forma ativa, indo, contribuindo, dedicando o seu final de semana, o seu dia de descanso, para que as pessoas aqui no estado possam receber da palavra de Deus. Uma coisa que eu falo sempre a todo mundo é que graças a Deus, todo mundo aqui em Sergipe fala o mesmo idioma, a gente não precisa traduzir a Bíblia para ninguém, meus irmãos. Graças a Deus a gente já tem uma versão que a gente trabalha hoje, a gente está tentando até dar uma melhorada para uma Bíblia maior, mas graças a Deus a gente tem essa Bíblia em um preço em conta, a gente já compra ela pronta, a gente não precisa traduzir, a gente não precisa escrever, a gente não precisa fazer nada. E ela chega na nossa casa. É só a gente ligar para a Sociedade Bíblica do Brasil que vai chegar a quantidade de Bíblias que a gente quer. Então, outros missionários têm enfrentado um trabalho árduo e as coisas estão fluindo lá. E às vezes para nós, que somos abençoados aqui, porque estamos no menor estado do Brasil, as cidades do estado de Sergipe são muito pequenas, comparado às cidades da Bahia, por exemplo. O pessoal na Bahia tem um desafio que misericórdia. Eu tenho até Maranhão, que tem feito um trabalho incrível, já distribuíram mais de 170 mil Bíblias já no estado do Maranhão. E às vezes a gente vê que a igreja aqui no estado, a igreja ainda não entendeu a importância da palavra de Deus. A gente tenta passar, a ideia desse treinamento hoje justamente é para que cada um de nós tenha consciência do quão que isso é importante para mudar a nossa sociedade. Quantas vezes a gente liga o jornal e vê o tamanho da criminalidade no nosso estado? Essa semana morreu tanta gente por homicídio aqui que eu fiquei até assustado. Liguei o jornal, morreu gente no São Carlos, no Santa Maria, na Cidade Nova. Falei, gente, que é isso? E a solução está aqui, igreja. Quantos de vocês, quantos de nós já demos uma caixa de chocolate de presente esse ano, já demos uma roupa? Quantos de nós já demos até uma viagem a alguém de presente, mas a gente não teve coragem de entrar? Alexandre, está ouvindo, né, meu irmão? Mas a gente não teve coragem de dar uma Bíblia de presente ao nosso irmão. E quando a gente dá uma Bíblia de presente, geralmente a gente dá aquela pessoa que a gente evangelizou, aceitou Jesus, né, Natália? Eu evangelizei, eu acompanhei o Tiago, vou dar uma Bíblia ao Tiago de presente. Mas a gente não tem coragem de comprar 10 Bíblias e deixar em casa guardado e orar, Senhor, direciona pessoas para eu dar essa Bíblia. Senhor, aquele vizinho problemático que tem causado confusão aqui na rua, eu quero dar um bom de soco na cara dele, mas eu vou dar uma Bíblia, porque eu sei que a partir da palavra de Deus eu vou mudar a vida dele e vou mudar a minha vida também. Então esse é um pacto e um compromisso que a Jocum tem feito em todo o mundo. Agora mesmo a gente tem recebido um chamado que eles chamam de macedônico, onde chamam missionários para passar um período rápido em determinado país. E esse chamado macedônico tem sido feito para países em específico agora para 2024, Guiné-Bissau,
Colômbia e um outro país eu esqueci. Então, as bases de Jocum no mundo todo estão juntando forças, porque em um ano elas querem fazer o abibliamento desses países. Então, é um ano de desafio para que esses países, em todas as ruas, todas as casas, recebam o exemplar da Bíblia. E o mais interessante de tudo isso é que esse projeto, essa iniciativa partiu de nós, meus irmãos. Partiu de nós. Tudo começou no Brasil, o modelo que tem sido feito, o modelo da Bíblia em cada casa tem sido seguido por outras nações. E a gente não tem o feito aqui da maneira que deveria ser feito. Aqui no Brasil, a Bíblia em cada casa. Essa água é minha? Oh, glória. Queria um copo de plástico, senão quebra isso aqui. Até medo de derrubar. No ano de 2013, aconteceu uma mobilização nacional. Existe um evento na Jocum, chamado Jocum em Família. Chamado Jocum em Família, que é o ajuntamento de todos os missionários da Jocum de todo o Brasil e alguns países próximos durante uma semana, que é um tempo de se encher mesmo, sabe, de descanso, de receber ministração, de ser ministrado, de descansar. E em 2003 a gente teve a liderança mundial da Jocum, que foi o Loren, a liderança nacional, o Jim tava, o tio Wellington, o de Contagem, que eu esqueci o nome agora. Não. Tio Pedro estava, tem outro lá que era o líder de Jocum por um tempo. Mas eu vou lembrar, um dia eu falo com vocês. Toda essa liderança estava presente lá no Encontro Nacional de Jocum, em 2013, em Caldas Novas, em Goiás. E lá foi dado start no Bíblia em Cada Casa, aqui no Brasil. Estava? A gente tem... Estava também, mano? Glória a Deus. E lá, todos os jocumeiros que estavam reunidos, eles fizeram o abibliamento da cidade de Caldas Novas. Então, bíblias foram distribuídas naquele lugar. E foi lá que foi fechada a parceria entre Jocum e Sociedade Bíblica do Brasil, para que a gente pudesse ter essas bíblias nesse modelo, fabricadas com preço mais em conta, para que a gente tivesse condições de comprar e distribuir ela de forma gratuita para todas as pessoas. E aí eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Não está dando para ver direito. Mas nessas fotos aí que eu separei, são fotos do primeiro A Bíblia em Cada Casa, que aconteceu em Caldas Novas. E aí a gente pode ver, pode passar, mano. Aqui é a organização, distribuição. Volta aí rapidinho aquela foto. Não está dando para ver, mas esse aqui de camisa azul e branca é o tio Pedro. Estava distribuindo algumas caixas de Bíblia. E aí essas duas fotos estão mostrando o momento de preparação, oração e divisão dessas Bíblias para que os grupos pudessem sair. Aqui a gente está vendo a fila, não está dando para ver, infelizmente, mas aí são várias filas de pessoas que estavam recebendo essas Bíblias para que pudessem começar a sair nas ruas fazendo a distribuição. Aqui a gente tem o Dinho, o Loren, em uma comunidade bem carente, lá de Caldas Novas, fazendo a distribuição dessas Bíblias também. E é isso que eu acho importante em todo esse movimento da Jocum, que independente do seu grau de liderança, a gente trabalha tudo no mesmo nível, gente. É líder, liderado, o líder lidera o liderado, o liderado lidera o líder. E a gente está sempre caminhando dessa forma. E não tem essa distinção, porque a Bela é minha líder, que ela vai ficar... Não, a gente vai, Bela sobe ladeira, entre beco e escorrega em lama, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que as pessoas recebam a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. O Jim, que é o líder, o fundador de Jocum Brasil, o Loren, o fundador da Jocum, estavam em uma comunidade carente juntos lá com todo o restante do grupo, fazendo a distribuição das Bíblias também. Pronto, ali a gente tem o tio Wellington e o Jim também. Tio Wellington na organização, o Jim na distribuição. E algumas pessoas que eu não conheço, mas a gente vê no rosto deles a felicidade em estar cumprindo com aquilo que Deus deu como visão a Loren e que a gente assina como compromisso de missão, que é fazer com que a carência bíblica ela seja erradicada do mundo. E é meu papel, meus irmãos, é meu papel e o seu papel fazer isso. Não é só da Jocum, não é só da Ivone, da Bela, do André, da Natália. É papel de toda a igreja do Senhor. Está unida e participando desse projeto. Pode passar. Essa aí não dá para... Vamos lá, vamos falar agora rapidão sobre a Bíblia em Cada Casa. O movimento da Bíblia em Cada Casa tem transformado a realidade espiritual e social dos lugares que a gente tem passado. Eu tenho tido a oportunidade de voltar em algumas cidades que a gente já passou e tenho visto a transformação que Deus tem feito na vida de algumas pessoas. A gente sabe de alguns testemunhos de pessoas que inclusive casaram a partir da Bíblia em Cada Casa. Porque Deus ele tem feito, gente.
Às vezes as pessoas acham que a gente vai entregar a Bíblia, eles vão colocar lá na estante. Sabe, isso aí já não é mais conosco, sabe, Bela? O nosso papel é fazer a distribuição e estimulá-los a fazer a leitura. Mas eu tenho voltado em lugares, eu tive uma experiência com a irmã Dilma, um povoado chamado Pinga Fogo, lá em General Mainá. A gente fez a distribuição das Bíblias, e aí quando a gente já estava indo embora, dentro do ônibus, o pessoal da rua veio correndo, a gente tinha passado na rua, a gente entregou a Bíblia a todas as pessoas, a gente orou por praticamente todo mundo, foi a irmã Dilma, saímos orando, e foi muito bom, e as pessoas viam, a gente quer oração lá em casa, e ia, e aí o pessoal veio atrás do ônibus, correndo, e não, tem uma mulher que quer oração, mas ela ficou com vergonha. Aí eu parei o ônibus, desci, a irmã Dilma me acompanhou, e aí lá tinha uma mulher depressiva. A casa daquela mulher, ela parecia uma caverna, as paredes eram escuras, pretas, não tinha iluminação suficiente para clarear, e você sentia o peso e a opressão naquele lugar. Quando eu botei o pé dentro de casa, eu me arrependo, eu falei, misericórdia, Juliano estava. Juliano voltou na segunda vez, não foi? E aí uma oportunidade que a gente teve, eu retornei naquele lugar, e eu fui na casa daquela mulher. A casa continuava escura, a opressão permanecia naquele lugar ainda. Mas uma coisa que me alegrou muito foi saber que a Bíblia estava lá aberta, e ela estava consultando aquela Bíblia que a gente tinha entregue, meus irmãos. E eu entendo que o processo de cura e libertação é um processo. Ele não acontece de uma semana para outra, em alguns casos até que acontece. Ele não acontece de um dia para o outro. Sabe, é um processo de oração, é um processo de busca, é um processo de permissão. As pessoas precisam se permitir serem curadas. E eu percebi que aquela mulher estava se permitindo. E a gente teve outro tempo de oração por ela. E eu creio que a cura e a libertação do Senhor chegou naquele lugar. E que o processo de cura e libertação, ele está acontecendo. E logo, logo a gente vai ver aquela mulher curada, liberta e servindo ao Senhor com a vida digna, com a vida de uma pessoa que merece o perdão, o cuidado e o amor de Deus. O Movimento da Bíblia em Cada Casa é em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, junto com a Jocum, e a gente trabalha junto aqui na nossa Bíblia. A Bíblia que a gente trabalha hoje tem o slogan da Sociedade Bíblica, o slogan do A Bíblia em Cada Casa, que é uma Bíblia fabricada exclusivamente para o nosso projeto. Eles fabricam esse modelo de Bíblia por um preço mais em conta, para que a gente tenha condições de comprar e atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente tem caminhado junto com a Sociedade Bíblica do Brasil, graças a Deus, e esse projeto ele tem sido rodado em todo o Brasil. Cada base de Jocum em cada estado é responsável pelo abibliamento em sua região. Então, nós, Jocum Aracaju e Jocum Sergipe, somos responsáveis pelo abibliamento aqui em Sergipe. Jocum Recife tem feito esse trabalho lá em Recife, e Jocum Maranhão é o modelo que a gente segue, tenta seguir, que é a base do Brasil que tem mais feito esse trabalho, né, Bela? Eles têm feito entrega de 30 mil Bíblias em uma única edição. Nós aqui em Sergipe, a gente tem entregue 300 Bíblias por cidade, porque as nossas cidades são pequenas, tem muito crente, então não é todo mundo que não tem a Bíblia em sua casa. O nosso alvo, esse alvo é nacional, é entregar até 2050 Bíblia em todas as casas no território nacional. O tempo está passando muito rápido, sabe? E eu não sei se vai ser possível que esse alvo seja alcançado até 2050. Por conta da dimensão do nosso país, os estados são muito grandes, as capitais, o desafio é maior. Por conta das favelas e das comunidades, tem muito beco, cada beco tem 300 casas. Em Salvador, por exemplo, a gente consegue ver isso muito bem. Então, o desafio de distribuição das Bíblias nesses locais é muito maior e muito mais difícil e vai requerer um tempo maior. Mas eu como líder do Bíblia em Cada Casa aqui no estado de Sergipe, coloquei uma meta pessoal e que até 2035 nós, como Jocum Aracaju, consigamos alcançar todo o estado de Sergipe. E o nosso maior desafio é Aracaju. E a Bela falou que hoje era um dia profético aqui, e realmente é um dia profético, porque a gente não está dando só o pontapé inicial no Santa Maria, a gente está dando o pontapé inicial em toda a cidade de Aracaju. Então, o abibliamento de Aracaju está começando no Santa Maria, que é o bairro que foi mais desvalorizado na nossa cidade nos últimos anos, o bairro que foi mais mal falado na nossa cidade nos últimos anos, o bairro que mais sofreu preconceito, sabe? Aqui era um lugar que as pessoas praticamente viviam à margem da sociedade. Eu lembro quando eu vim morar aqui em Sergipe, eu vim fazer TED, onde é a base? Santa Maria, misericórdia, está repreendido. Era. Deus é mais. Você é louco. Um amigo meu me ligou e falou, mano, pelo amor de Deus, não saia de noite aí não, porque os caras roubam todo mundo na rua. E eu tinha medo de sair no Santa Maria à noite. Aqui a gente vinha no G. Barbosa, meu irmão, eu voltava aqui desesperado, com medo de ser assaltado.
E eu falo muito, assim, com muita certeza a vocês, meus irmãos, que hoje o Santa Maria que eu conheço é muito diferente do Santa Maria que eu conheci lá atrás. Então, a gente tem um bairro próspero, a gente tem um bairro que o comércio está sendo valorizado, a gente tem um bairro que a gente não precisa sair do Santa Maria mais para comprar nada em outro bairro, a gente pode caminhar nos lugares mais perigosos, a gente tem visto casa crescendo, o pessoal comprando, reformando, a gente tem visto condomínios aqui no Santa Maria, que é coisa que antigamente não existiria. Eu fui lá no final de linha um dia desse, e tem condomínio sendo construído lá atrás, gente, perto do Sovaco da Gata. Sabe, e eu percebo que é através do Evangelho a transformação de Deus tem chegado nesse lugar. E a gente está em uma igreja que tem orado e tem feito a diferença nesse bairro há muito tempo. Eu tenho visto a resposta de oração dessa igreja, Bela. Eu tenho visto a transformação desse bairro. Então hoje eu saio no Santa Maria de noite, saio da casa de Felipe às vezes 11 horas da noite, meia-noite, e venho tranquilo para casa. Claro que a gente precisa ter cuidado, que os assaltos continuam, a violência continua. Mas a gente hoje vive, congrega em um bairro transformado. E eu creio que essa transformação chegou a partir da palavra de Deus. Então eu quero desafiar vocês hoje, meu irmão. Para a gente alcançar as nossas metas e os nossos objetivos, a gente precisa fechar parceria com igrejas, organizações missionárias e sociais, além de empresários cristãos de vários ramos em todo o território nacional. E hoje a gente veio fechar uma parceria com essa igreja. Hoje a gente fechou uma parceria com vocês. E é uma parceria completa. A gente não veio desafiar vocês a... Claro que a gente precisa que vocês ofertem Bíblias para que a gente consiga alcançar essa comunidade do Cajueiro, né, Bela? Aqui atrás. Mas principalmente que a igreja se envolva, que a igreja participe, que você abra mão do seu descanso. A gente provavelmente vai fazer um sábado aqui. Será um sábado durante todo o dia que a gente vai servir essa comunidade aqui atrás. E o interessante, o que Deus tem colocado no meu coração, no coração de Bela, a gente tem conversado, é que a gente não vai servir essa comunidade só na distribuição das Bíblias, não. A gente vai servir no social também. Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que tem um amigo enfermeiro, manicure, cabeleireiro, que se essa pessoa quiser servir pelo turno da manhã ou pelo turno da tarde, a gente vai montar uma tenda aqui atrás para que a gente consiga fazer esses atendimentos sociais. Se você tem uma enxada em sua casa, quiser limpar o córrego que está aqui cortando a rua, que está cheio de mato, traz a sua enxada para que a gente transforme o espiritual e a gente traga alguma transformação no social também, que a gente mude a imagem que tem aqui dessas ruas de trás, sabe? Mesmo sem asfalto, mesmo com esgoto partindo de céu aberto, mas que de alguma forma a Igreja Batista Terra Santa vá lá atrás e mude a realidade desse lugar. A gente vai mudar o espiritual a partir da palavra de Deus, mas que a gente consiga mudar o ambiente também, pastor, os locais que a gente tem passado orado. Se você tem uma lata de tinta em sua casa guardada, tem casa aqui precisando pintar a fachada, vamos pintar a fachada dessas casas, sabe? Se você tem um cimento que está empedrando na sua casa, traz, meu irmão. Traz, se tem buraco na parede dos outros, tem muro aí precisando tapar buraco. E nós estamos aqui para isso. É o papel da igreja do Senhor chegar onde a prefeitura não está chegando, chegar onde o Estado não está chegando e trazer transformação para a vida dessas pessoas. Aqui em Sergipe, nós já conseguimos concluir a Bíblia em cada casa em 8 cidades. Foram entregues mais de 2.500 Bíblias até agora. Muitas vidas foram transformadas, igrejas estão sendo abençoadas. Pessoas estão sendo curadas, libertas, tendo suas vidas restauradas. A gente tem visto quebra de maldição em famílias, casamentos sendo reatados, sabe? Lideranças de igreja, pastores que estavam com a vida destruída com suas esposas. A gente tem visto Deus encaixando tudo e trazendo união entre as igrejas nesses lugares que a gente tem passado. E o principal de tudo, que o nome do Senhor Jesus Cristo tem sido glorificado em cada lugar que a gente passa. E aí a gente, mais uma vez, convida você, seja voluntário, tá bom? E vamos juntos acabar com a carência bíblica aqui no estado de Sergipe. Esse estado é um estado carente do Evangelho, meus irmãos. A gente tem rodado interior por interior. E eu conheço pastores aqui no estado que pastoreiam 3 cidades. Imagina o desafio, que não é você ter que pastorear 3 cidades pela falta de obreiro, pela falta de pastores, pela falta de seminaristas e de missionários para servir essas igrejas. Então a necessidade da pregação do Evangelho no nosso estado ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Existem povoados aqui no estado de Sergipe que não tem igreja e sempre vai ter uma igreja católica. Sabe, sempre vai ter uma igreja católica. E a gente tem visto pessoas afundadas na depressão, no álcool,
O nível de alcoolismo aqui no estado é muito grande. Em todas as cidades que a gente vai, sempre tem aquela associação dos bebum da rua lá. E a gente conversa com a família desses bebum e a gente vê quem eles eram antes e quem eles se tornaram a partir do álcool. A gente tem tentado mostrar para as pessoas quem eles podem ser a partir do evangelho na vida deles, a partir do momento que a palavra de Deus entrar e eles decidirem entregar a vida deles a Jesus. Eu vou colocar um vídeo aqui rapidão, de uma das edições do A Bíblia em Cada Casa. Esse vídeo foi gravado na cidade de Telha. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não está muito boa, mas eu queria passar para vocês um pouquinho de como tem sido cada edição da Bíblia em Cada Casa. Eu vou falar agora para vocês como funciona esse projeto, tá? Como nós temos feito como Jocum Aracaju. A gente precisa fechar essas parcerias, então eu tenho ido com a equipe do Bíblia em Cada Casa nas cidades. Chegando na cidade, a gente busca o prefeito como a principal autoridade presente. E a gente presenteia a ele, a primeira pessoa que eu tenho entregue um exemplar da Bíblia é o prefeito dessas cidades. A gente ora pelo prefeito e a gente convida ele a participar conosco. Lá em Telha eu coloquei esse vídeo porque a primeira pessoa que leu a Bíblia foi o prefeito. Ele começou a leitura, ele começou com o culto de abertura conosco e foi a primeira pessoa a ser abençoada, né? Como representante da cidade, a gente crê que a bênção vai se expandir e vai alcançar toda a população. Junto com a prefeitura, a gente fecha algumas parcerias. A gente tenta conseguir a alimentação da equipe que vai, a gente tenta conseguir um transporte. Até então, graças a Deus, todas as cidades têm nos servido com os ônibus. E a gente tenta conseguir também com a prefeitura um local para a gente ficar. A gente já ficou em escola, a gente já ficou em ginásio, a gente já ficou em vários lugares diferentes. E a prefeitura, graças a Deus, meus irmãos, graças à oração daqueles que têm orado por nós, Deus tem aberto portas, sabe? Até para baratear o projeto e que não fique pesado para cada um de nós. Na cidade a gente faz um mapeamento, a gente roda toda a cidade orando e visitando todas as ruas para a gente ter uma noção da quantidade de casas e do peso espiritual da cidade e para a gente ter uma noção de quantas Bíblias a gente vai precisar distribuir. Depois que a gente faz esse mapeamento, visita o prefeito, a gente pede autorização para usar uma praça dessa cidade e que a prefeitura monte uma tenda também para ser o nosso abrigo durante o período de leitura. Durante esse período do Bíblia em Cada Casa, a gente lê a Bíblia toda. É uma forma de estimular a cidade à leitura. A gente crê também que a palavra de Deus, quando a gente lança ela sobre a cidade, a gente não lança a palavra de forma em vão, a gente crê que Deus ele age através dessa palavra que é lançada, e essa palavra lançada na cidade ela traz bênção, quebra a maldição e abre os caminhos para que a gente possa fazer a distribuição.
E a gente lê a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, de forma ininterrupta. A gente começa a ler na segunda-feira e geralmente termina a leitura na sexta. Então a gente lê de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, de madrugada, faça chuva, faça sol, no calor, no frio. E a gente já experimentou de tudo isso. Chuva, calor extremo, chuva muito forte, frio muito forte em Malhada dos Bois, era uma cidade bem fria. E tem sido um tempo muito bom. Mas para que a gente consiga fazer a leitura da Bíblia toda, sem interromper, a gente precisa de vocês, sabe? A gente precisa da igreja junto conosco, porque é um trabalho árduo. A gente já chegou a ler 6 horas da Bíblia, foi não, pastor Joel? General Mainá, a gente lia a Bíblia de 6 da manhã a meio-dia, outra equipe pegava de meio-dia às 6 da tarde, outra equipe de 6 da tarde às meia-noite, de meia-noite às 6 da manhã. E eu ficava no grupo da madrugada, e quando chegava de manhã, a gente não conseguia dormir na igreja. E era um trabalho muito, muito cansativo, mas é prazeroso. Você vê a população chegando, um grupo de ciganos encostando, pedindo para ler, e a gente dando oportunidade para que aqueles irmãos lessem a Bíblia conosco. Temos. Irmã Dilma. Irmã Dilma participou conosco da Bíblia em Cada Casa, em General Mainá, e hoje está fazendo ETED com a gente aqui na base. Graças a Deus. E aí, depois desse período de mapeamento, de parcerias com a prefeitura, a gente parte para as igrejas locais. A gente visita todas as igrejas e convida todas as igrejas a estarem conosco, porque um dos papéis da Bíblia é unir a igreja local para que a gente trabalhe de forma conjunta. Depois de visitar as igrejas, a gente une aquelas pessoas interessadas em participar do projeto e vamos para a cidade. Passamos 5 dias, sendo que você tem a oportunidade de ir ou na segunda-feira já conosco, ou na sexta-feira para servir durante o final de semana na distribuição das Bíblias. Durante esse tempo, a gente lê a Bíblia toda, enquanto a equipe lê, a outra está nas ruas distribuindo a Bíblia e falando de Jesus para as pessoas e orando por todas as pessoas que a gente aborda na rua. Não é um trabalho evangelístico onde você vai entrar na casa das pessoas e vai sentar e vai... Não, passar horas lá, não. A gente pede que seja avaliado e seja orado, e aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração, você faça. Existem casos que há sim a necessidade de você entrar e você orar e ter um tempo maior, dedicar um tempo maior àquela pessoa. Mas a ideia do projeto é que você distribua a Bíblia, ore para essa pessoa, anote os dados dela numa ficha que a gente passa, e a gente vai passar essa ficha para a igreja local, para que a igreja, quando a gente termine o projeto, tome conta, cuide, discipule, dê estudo e traga essas pessoas para caminharem perto. E no final, a gente tem feito um trabalho social no sábado, que é o mesmo trabalho que a gente quer desenvolver aqui na comunidade. E a gente pega os profissionais da igreja e levam algumas pessoas junto conosco, e a gente tem servido com corte de cabelo, manicure, pedicure, aferição de pressão arterial, e a gente tem tentado levar outras coisas. Então, quanto mais pessoas engajadas no projeto, quanto mais pessoas se envolvendo, a gente consegue fazer um trabalho maior e de uma forma mais completa. Então, esse é o nosso desafio, é que a Igreja do Senhor, que a Igreja Batista Terra Santa, dedique um final de semana a cada 2, 3 meses para ir para a cidade do estado de Sergipe, desenvolver a Bíblia em Cada Casa e ver que a gente vai levar transformação, mas quem sai de lá transformado somos nós. Baseado nos testemunhos e nas experiências que nós temos vivido à frente desse projeto, eu garanto a vocês que eu era antes do A Bíblia em Cada Casa, e graças a Deus hoje eu tenho sido outra pessoa. Porque Deus ele tem cobrado, Deus ele tem despertado todos os dias sobre a necessidade urgente da pregação do Evangelho aqui no nosso estado. O Loren, o líder da Jocum, a pessoa que iniciou esse projeto, ele está morrendo. Ele está com câncer nível 4. Talvez fosse para ele estar acamado já, né, Bela? Mas ele está ainda aguentando firme. E toda a liderança de Jocum no mundo todo tem se encontrado com ele para entender sobre sucessão, o que é que o Loren quer que a gente faça a partir da morte dele, qual é o caminho que a Jocum vai tomar. E a única coisa que ele tem pedido é que a palavra continue sendo pregada para todos os povos, que a Bíblia continue sendo traduzida para todos os povos. Então essa é a principal visão da nossa missão, é que a palavra de Deus ela seja pregada para todas as línguas, todos os povos e todas as nações. Ninguém pode ficar de fora de ouvir essa palavra. Ninguém. Eu quero lembrar a igreja que a gente tem vivido tempos muito ruins. A gente tem experimentado de coisas muito ruins aqui na terra, meus irmãos. E eu vejo muita gente brigando politicamente porque quer melhoria. E
eu não sei se felizmente ou infelizmente nada vai melhorar mais. Nada vai melhorar. As Escrituras estão se cumprindo. E a Bíblia diz que a gente precisa pregar em tempo e fora de tempo. A gente precisa fazer com que a palavra alcance a todos os povos, e é o meu e o seu trabalho. Porque se você não for apegado a essa terra e você almejar a mansão celestial, aquilo que Deus preparou para você na morada eterna, é o meu e o seu papel fazer com que esse dia chegue logo. E para Jesus voltar, todas as nações vão precisar ouvir da palavra de Deus. E quando eu falo todas as nações, todos os povos, povos aqui no nosso estado, povos próximos a nós, ainda não escutaram falar dessa palavra. É nosso papel fazer isso. Amém? Amém, Bela. Eu agradeço por esse tempo. Rapidinho. A gente vai fazer edição A Bíblia em Cada Casa aqui no Parque dos Cajueiros, ou não? Parque dos Cajueiros. Recanto dos Cajueiros. A gente está decidindo a data ainda. 15 de abril. Vai ser o dia inteiro de trabalho.